Sessão ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores. Dirceu, fica aqui conosco. Aqui. Pode sentar aqui com a gente, no plenário. Pode sentar aqui, conosco. Quer uma caneta? Pede sua caneta. Toma, caneta, prontinho. Pede mais. Aqui, Denis Mohamed Courani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Presente. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Presente. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Ah, é? Então tá bom. Portela. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmo de número 32, verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma aos munícipes. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Roberval Luiz Mendes da Silva vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requer 1 minuto de silêncio na sessão do dia 25 de junho de 2013, pelo falecimento do senhor Joseval de Souza, ocorrido dia 23 de junho de 2013. Requeiro ainda que seja dado ciência à família, enviando correspondência. 24 de junho de 2013, Roberval Luiz Mendes da Silva, vereador. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi, Alexandre dos Santos Rodrigues, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer 1 minuto de silêncio na sessão do dia 25 de 6 de 2013, pelo falecimento do senhor Tiago do Nascimento Gomes, ocorrido no dia 22 de 6 de 2013. Requeiro ainda que seja dada ciência à família, enviando correspondência. Itapevi, 24 de junho, Alexandre dos Santos Rodrigues, vereador. Em deferimento aos requerimentos dos vereadores Roberval Luiz Mendes da Silva Val e Alexandre dos Santos Rodrigues, cumpriremos 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Joseval de Souza e ao senhor Tiago do Nascimento Gomes. Obrigado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata que se encontra em pauta, que desde já se considera aprovada, salvo observação de algum vereador. Ata da 19ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi.
A mesa registra a presença do vereador Chambinho e do vereador Casagrande. O vereador Tico também. Do Anderson Cavanha, do Júlio Portela, do Val. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta para ser lido e encaminhado às comissões que desde já estão à disposição dos senhores vereadores para emendas. Processo número 77 de 2013, projeto de lei complementar número 5 de 2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Autoriza o parcelamento de contribuições previdenciárias devidas por servidores públicos ao Itapevi Prev e da outras providências. Processo número 78 de 2013, projeto de lei número 67 de 2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Altera dispositivos da Lei Municipal número 2093, de 24 de julho de 2011, que reorganizou o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, o Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, e da outras providências. Processo número 079 de 2013, projeto de lei complementar número 6 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Dispõe sobre o funcionamento de templos religiosos. Autores, Júlio César Portela, PP e demais vereadores. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das correspondências que se encontra em pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Luciano de Oliveira Farias, o Bolor. Senhor presidente, dado aqui que nós temos várias respostas de requerimentos, e a possibilidade no plenário, e temos uma ordem do dia também hoje, né, que está extensa, possibilidade de dispensar a leitura das respostas. Questão de ordem do vereador Bolor, coloco a apreciação do plenário, se todos concordarem. Então, as respostas dos requerimentos serão encaminhadas aos gabinetes dos senhores vereadores, ficando apenas os ofícios diversos. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de 3 de 1997. Conforme dados, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, pagamento de agentes comunitários de saúde, valor bruto, R$ 84.550, competência 5 de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional da Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao 1º da Lei 9.452, de 20 de 3 de 1997, conforme dados. Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, pagamento de incentivo no âmbito do Programa Nacional, valor bruto R$ 26.992,82, competência de 5 de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, do programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU, valor bruto R$ 7.000, competência 5 de 2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, pelo programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Valor bruto R$ 52.328, competência 5 de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da 9.452. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências, SAMU,
valor bruto R$ 84.000, competência 5 de 2013. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. O beneficiário é o Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, o programa Pagamento de Programa Farmácia Popular do Brasil, valor bruto R$ 10.000, competência 3 de 2013. Ministério da Saúde, senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. O beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa Pagamento de Programa Farmácia Popular do Brasil, valor bruto R$ 10.000, competência 3 de 2013. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade, Prefeitura Municipal de Itapevi, programa Alimentação Escolar e Ensino Fundamental, R$ 108.882, Alimentação Escolar EJA, R$ 6.108, Alimentação Escolar Creche, R$ 41.820, Alimentação Escolar AE, R$ 3.170, Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 57.910, e mais Educação do Ensino Fundamental, R$ 4.392. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade, APM do CEMEB, governador André Franco Montoro. PDD Qualidade, R$ 5.224. Ministério da Educação, ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade, Prefeitura Municipal de Itapevi, mais Educação, R$ 17.712. Secretaria de Logística e Transportes, Unidade Básica de Atendimento de Cotia, DER, ofício número 132, 14 de junho de 2013. Prezado senhor, com relação ao seu ofício número 141 de 2013, de 14/5 de 2013, protocolado nesta unidade em 29/5 de 2013, através do qual encaminha cópia do requerimento número 349 de 2013, de autoria dos vereadores Erundina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira e Akdenis Mohamed Kourani, solicitando informações deste DER quanto aos ofícios número 13 de 2013 e 16 de 2013, referentes a solicitações de estudo sobre a possibilidade de instalação de lombadas e demarcação de faixas de pedestres na SP 029-312, também conhecida como Avenida Carolina de Abreu Paulino, na altura dos números 720 e 942, nesse município. Informamos que há necessidade de maiores esclarecimentos quanto a locais em pauta dos documentos supracitados, ou o agendamento de uma vistoria conjunta entre este e DER e essa municipalidade, para dirimir tais dúvidas. Assim, para que possamos dar continuidade ao assunto, permanecemos no aguardo de suas providências. Sendo para o momento, cordialmente, Vivaldo Camargo Brasílio, engenheiro-chefe. Câmara Municipal de Carapicuíba, ofício 454 de 2013, moção número 91 de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a vossa excelência, para os devidos fins, cópia do documento em epígrafe de iniciativa do vereador Orcival Crepaldi, apresentado a esta Casa de Leis, em sessão ordinária realizada no dia 5, aprovado na mesma data. Na ausência de outro particular para o momento, válido a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e apreço. Cordialmente, Abraão José da Costa Júnior, presidente. Vem acompanhado da cópia da moção. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta. Requerimento número 450, de 2013.
Solicito ao Executivo, aos cuidados do prefeito Jaci Tadeu da Silva, para que, juntamente à Secretaria de Higiene e Saúde, aos cuidados do Dr. Fábio Henrique Tangerino e junto ao governador federal, informe a esta Casa de Leis possibilidade de inclusão do município de Itapevi no Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, PROVAB. Requeiro à mesa, depois de ouvido do outro plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Jaci Tadeu da Silva, prefeito municipal, junto à Secretaria de Higiene e Saúde, aos cuidados do Dr. Fábio Henrique Tangerino e junto ao governo federal. Informe esta Casa de Leis a possibilidade de inclusão no município de Itapevi no Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, PROVAB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, trata-se de um convênio com o governo federal. O Programa de Valorização dos Profissionais de Atenção Básica, PROVAB, oferece incentivos aos médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas que optarem por atuar nas equipes de saúde da família e outras estratégias de organização da atenção básica. Os profissionais que participarem do programa terão acesso à supervisão à distância e presencial e, ao final de um ano, como trabalhador da atenção básica, terão acesso a um bônus ao realizarem seleção para os programas de residência. Esse conjunto de medidas busca qualificar e valorizar o trabalho realizado pelas equipes de atenção básica, ofertando condições de trabalho tanto físicas quanto financeiras, acesso à formação em serviço, no intuito de que esses trabalhadores sintam-se valorizados e tenham satisfação em realizar a atenção básica. Nessa primeira edição do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, firmará contrato de 1 ano com os profissionais que se inscreverem e forem convocados. Ao final desse período, os médicos que tiverem uma boa avaliação de desempenho terão uma pontuação adicional de 10% na nota dos exames de residência médica. Durante toda a atuação nas unidades de saúde, os profissionais serão tutoriados pelas instituições de ensino superior participantes ou programas de residência em saúde da família e comunidade, que deram suporte presencial e à distância por meio do programa Telesaúde. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Requerimento 450, 2013, de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 453, de 2013. Solicito ao Executivo, aos cuidados do prefeito Jaci Tadeu da Silva, juntamente ao governo federal, que informe esta Casa de Leis possibilidade de inscrição do município de Itapevi no Plano Brasil Sem Miséria. Requeiro à mesa, depois de ouvido do outro plenário, da forma regimental vigente, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu da Silva, juntamente ao governo federal, que informe esta Casa de Leis possibilidade de inscrição do município de Itapevi no Plano Brasil Sem Miséria. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Requerimento 453, de autoria do vereador Paulo Rogério de Almeida, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 468, de 2013. Requeremos informações quanto ao atendimento no pronto-socorro do Amador Bueno. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, este requerimento justifica-se em virtude do excesso de reivindicações verbais quanto ao atendimento do pronto-socorro de Amador Bueno. E nesta mesma baila, é importante salientar que essas exigências são inúmeras, porém, a que mais chama atenção é a falta de atendimento pediátrico. Desse modo, considerando o exposto, requeremos aos nobres vereadores e vereadoras pela aprovação do presente requerimento para dirimir qualquer dúvida e, na possível negativa de tal assunto, buscarmos uma solução. Sala das Sessões, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, PSD, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD, Aquidenes Mohamed Corani, vereadora Aquidenes. 468. Requerimento 468, 2013, de autoria do vereador Luciano Oliveira Farias, o Bolor,
Irondina Ferreira Godoy Atininha e Aquidense Mohamed Corani está em discussão. Peço a palavra, presidente. A palavra ao autor do requerimento. Senhor presidente, esse requerimento se deu origem a algumas reivindicações que nós tivemos no nosso gabinete, referente ao atendimento de pediatra em Amador Bueno. Nós tivemos, eu queria que fosse uma denúncia, né, por escrito, até para que a gente pudesse comprovar, mas vamos pedir essas informações ao senhor prefeito, para que passe essas informações, que diz que nem atendimento as crianças, quando chegam no PS Amador Bueno, estão feitos de imediato. Quando a criança chega lá no PS Amador Bueno, dada a orientação que encaminhe para o PS Central, sem nem dar um atendimento, aquele atendimento primário à criança, Jorge. Quando a criança chega em Amador Bueno, medir a febre, ver a questão da pressão da criança. Nem esses atendimentos prioritários estão sendo dados em Amador Bueno. Então, essas informações são para que a gente verifique, né, e o prefeito possa ter também se alertado em relação a isso, para que possa mudar essa postura e para que a gente investigue realmente se está havendo essa postura nessa unidade de saúde do nosso município, que é lá em Amador Bueno. Então, essa é a motivação do requerimento. Nós tivemos algumas pessoas que foram no nosso gabinete, tentamos ver o nome das pessoas que os atenderam lá no PS Amador Bueno, mas não nos quiseram passar. Mas está aí esse alerta e essas informações para que a gente possa ter realmente essas informações e verificar essa questão do PS Amador Bueno. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 468/2013, autoria dos vereadores Luciano Vieira Farias Bolor, Irondina Ferreira Godoy Atininha e Aquidense Mohamed Corani está em discussão. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 469 de 2013. Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Obras e Serviços e à empresa terceirizada pela coleta de lixo Ecoita, Enob, Concessos Itapevi, LTDA, para que verifiquem por que não existe coleta de lixo na via Estrada do Padro, bairro Amador Bueno, Itapevi, São Paulo. Trata-se de uma solicitação em que os moradores da via estão sofrendo há muitos anos com esse problema diário, pois os lixos ficam à mercê de roedores e insetos. Mas, com tudo isso, os próprios moradores que realizam a coleta e os levam para locais vizinhos, onde passa a coleta de lixo. Sala das Sessões, Roberto Borges de Miranda, vereador Roberto do Gás. Requerimento 469/2013, autoria do vereador Roberto Borges de Miranda, subscrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 470 de 2013. Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Obras e Serviços e à empresa Sabesp. Não existe água canalizada na via Estrada do Padro, bairro Amador Bueno, Itapevi, São Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de uma solicitação em que os moradores da via estão sofrendo há muitos anos com esse problema diário, pois não há água canalizada e o mesmo ficam à mercê de caminhão-pipa. Hoje, com a população e o município crescendo bruscamente, precisamos nos atentar à situação básica e cruciais como essa, que é o saneamento básico. Sala das Sessões, Roberto Borges de Miranda, vereador Roberto do Gás. Requerimento 470/2013, autoria do vereador Roberto Borges do Gás, Borges de Miranda, Roberto do Gás, subscrito pelo professor Paulinho, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 471 de 2013. Solicita informações sobre a possibilidade de reativação da linha municipal de ônibus que fazia a ligação entre o Alto da Colina com o trevo da rodovia Castelo Branco nesta urbe. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, esse questionamento surgiu dos moradores do Alto da Colina,
que não contam com uma linha municipal que ligue o bairro ao Trevo da Castelo, onde estão instalados os polos empresariais e industriais da cidade. A desativação da linha fez com que os moradores tenham que fazer uso de 2 conduções dentro da cidade ou até mesmo fazer parte do trajeto a pé, para economizar o valor de uma passagem de ônibus. Outra reclamação feita pelos moradores é a dificuldade para encontrar emprego, pois muitas empresas pagam uma ou, no máximo, 2 conduções, o que acaba diminuindo as chances no processo seletivo de muitos profissionais qualificados ou mesmo os que buscam uma primeira oportunidade de emprego. Considerando o exposto, pedimos a compreensão de todos os vereadores dessa Casa de Leis para aprovação do presente requerimento, para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações e horas solicitadas. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, PSD, Aquidenes Mohamed Corani, vereador Aquidenes, PSD. Requerimento 471, de 2013, de autoria dos vereadores Erundina Ferreira Godoy, Tininha, Luciano de Oliveira Farias, o Bolor e Aquidenes Mohamed Corani, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 473, de 2013. Solicitamos informações do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, SDHU, Antônio Carlos de Amaral Filho, sobre a possibilidade de promover em Itapevi o plantão de conciliação para os multuários das unidades da CDHU, nesta urbe. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, reconhecemos o importante papel da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, empresa do Governo do Estado, vinculados à Secretaria da Habitação, ao priorizar o atendimento da população de baixa renda na faixa de 1 a 10 salários mínimos, além de ser o maior agente promotor de moradia popular do Brasil. Vale lembrar que, além de construir moradias, faz intervenções no desenvolvimento urbano das cidades, de acordo com as diretrizes da Secretaria da Habitação. Considerando essa missão da CDHU, lembramos que a companhia realizou importantes empreendimentos imobiliários em Itapevi. Porém, com o passar dos anos e algumas variações econômicas, alguns mutuários, infelizmente, acabaram se endividando e não conseguem ir até um dos postos de conciliação da CDHU, lembrando que não possui nenhum na região oeste da Grande São Paulo. Tendo conhecimento que o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Habitação e da CDHU, está realizando uma campanha para ajudar quem está devendo, como o plantão de conciliação para mutuários que estavam em situação irregular, que ocorreu recentemente na cidade de Jandira. Ressaltamos que esse é um pedido dos moradores da CDHU da Vila Joia, pois, ao terem conhecimento da ação que ocorreu na cidade de Jandira, demonstraram interesse pelo serviço oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Considerando o exposto, peço a compreensão dos pares dessa Casa de Leis para aprovação dessa propositura, para que, com a máxima urgência, sejam prestadas informações e horas solicitadas à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Sala das Sessões, Aquidenes Mohamed Corani, vereador Aquidenes, PSD, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, PSD. Requerimento 473, 2013, de autoria dos vereadores Aquidenes Mohamed Corani, Erundina Ferreira Godoy, Tininha e Luciano de Oliveira Farias, o Bolor, está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, primeiro queria agradecer ao vereador Aquidenes por nos deixar ser coautores desse requerimento, que a ideia do requerimento partiu do vereador Aquidenes, e tanto a Tininha quanto eu somos coautores desse requerimento, que veio e muito facilitar a vida dos mutuários ali de Jandira. O Aquidenes esteve lá no mutirão de conciliação de Jandira e trouxe essa ideia para nós implementarmos aqui em Itapevi. É importante a gente dizer que Jandira ainda tem um CDHU muito menor, né, um empreendimento do CDHU menores do que os nossos aqui em Itapevi. Nós temos ali o CDHU Vila Joia, temos o CDHU do Jardim das Flores, temos o CDHU ali da Monte, né, são 3 empreendimentos grandes da nossa cidade que acredito que tenham vários problemas ali com os mutuários. E, às vezes, o mutuário tem que se deslocar daqui para ir até a Secretaria de Habitação em São Paulo, para que tenham, né, para que façam sua reconciliação, para que a questão das transferências, né, dos imóveis, até pelo falecimento de uma das partes, tudo isso pode ser resolvido
né, aqui no município mesmo, vindo esse plantão de reconciliação aqui para a nossa cidade. Então, queria parabenizar o vereador aqui, Denis, pela ideia e agradecer por nos deixar ser coautores. E espero, né, que a Secretaria de Habitação, o CDHU, atenda esse pedido o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão, o requerimento 473/2013, de autoria dos vereadores Aquidenes Mohamed Corani, Ironira Ferreira Godoy Atininha e Luciano de Vieira Farias, o Bolor. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 474, de 2013. Solicita informação ao Executivo junto à BB Transportes e Turismos, estudos para acréscimo de ônibus na linha Terminal Itapevi, Residencial das Flores, 4 encruzilhadas. Senhor presidente, senhores vereadores, peço para que verifiquem se há possibilidade de aumentarem a circulação de ônibus da linha municipal Residencial das Flores, 4 encruzilhadas, visto que é o único que faz esse caminho, onde há uma grande concentração de munícipes que utilizam esse meio de transporte coletivo. O ônibus passa em intervalos de até 3 horas entre um e outro. Tem como finalizado às 18, saindo do terminal de Itapevi. Entretanto, peço deferimento para melhor cômodo dos munícipes. Sala das Sessões, Alexandre Rodrigues, vereador PSB. O requerimento vem acompanhado com a tabela com os horários desta linha. Requerimento 474/2013, de autoria do vereador Alexandre dos Santos Rodrigues, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das indicações, das súmulas, das indicações para o Executivo. Indicação número 437, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Segurança Municipal, aos cuidados do senhor Kleber Ferreira Marucho, para que, através da Demutran, seja feita a pintura da faixa de pedestre que dá acesso para a Avenida Rubens Caramês e para a rotatória da Coab. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 438, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Obras e Serviços, aos cuidados do senhor Agemiro Tadeu Lage Xavier, para que faça a remoção ou atenuação das valetas existentes da rua Urca, bairro Jardim Paulista. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV. Indicação número 439, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Obras e Serviços, aos cuidados do senhor Agemiro Tadeu Lage Xavier, para que faça instalação de assentos no ponto de ônibus situado à Avenida Feres Nassif Chalupe, bairro Centro. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 443, de 2013. Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Obras e Serviços, aos cuidados do senhor Agemiro Tadeu Lage Xavier, a possibilidade de efetuar o serviço de tapa-buraco, situado à Rua Rodolfo Voigt, próximo ao número 128, Jardim Rainha. Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 444, de 2013. Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Obras e Serviços, aos cuidados do senhor Agemiro Tadeu Lage Xavier, a possibilidade de efetuar o serviço de tapa-buraco, situado à Rua Chavantes, Jardim Rainha. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 445, de 2013. Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública, aos cuidados da Demutran, para que encaminhe ao responsável da empresa de transportes Benfica ofício solicitando estudo para implantação de cobertura em alguns pontos de ônibus no Jardim São Carlos. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 447, de 2013. Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Obras e à Sabesp, para que juntas verifiquem o vazamento situado na Rua Norma,
altura do número 119, Jardim Julieta, Itapevi. Sala das Sessões, Roberto Borges de Miranda, Roberto do Gás. Indicação número 448 de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria de Obras para que seja realizada a Operação Tapa Buraco, situado na Rua Neuza Domingues Nascimento de Vasconcelos, altura do número 157, bairro Vila Aurora, Itapevi. Sala das Sessões, Roberto Borges de Miranda, Roberto do Gás. Indicação número 449 de 2013. Solicito a instalação e recuperação de redutor de velocidade na Avenida Luiz Belli, Coab 2, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora, PSD. Indicação número 450 de 2013. Indica ao Executivo Municipal a construção de uma rotatória na confluência das ruas Hortência, Flor de Lis e Margarida, no bairro Colinas de São José, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 451 de 2013. Indico a instalação de redutores de velocidades nas ruas Hortência, Flor de Lis, Margarida e Girassóis, no bairro Colinas de São José, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 452, de 2013. Indico a limpeza de bueiro, conclusão da galeria de águas pluviais, limpeza do córrego e construção de mureta de proteção na Rua dos Girassóis, final da rua, no bairro Colinas de São José, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 453, de 2013. Indico a construção de uma escadão, galeria de águas pluviais e instalação de iluminação nas vielas que faz ligação entre as ruas Margaridas, Hortência, Violeta e Flor de Lis, no bairro Colinas de São José, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. A indicação vem acompanhada com fotos do local. Indicação número 454, de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria competente para que seja realizada a extensão de iluminação pública no ponto final da divisa de São Roque, localizada na Avenida Engenheiro René Benedito da Silva. Sala das Sessões, vereadora professora Camila Godoy, PSB. Indicação número 455, de 2013. Indico a possibilidade da realização de manutenção no escadão que liga as vias Somália e Luiz Belli, Coab 2, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 456, de 2013. Indico a Operação Tapa Buracos na Rua Hortência, Flor de Lis, Margarida, Girassóis, bairro Colinas de São José, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 457, de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria de Obras e Serviços para que seja realizada a implantação de galerias pluviais na Rua Andradi, na altura do número 160, Parque Boa Esperança, neste município. Sala das Sessões, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, PR, vereador. A indicação vem acompanhada de fotos do local. Indicação número 458, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública, aos cuidados do senhor Kleber Ferreira Marucho, para que oficie a Demutran fazer a pintura da faixa de pedestre em frente à estação de trem. Cito a Avenida Férez Nassif Chalupe, Centro. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 459, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública, aos cuidados do senhor Kleber Ferreira Marucho, para que oficie a Demutran fazer pintura da faixa de pedestre, cito a Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 9 Itapevi. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Indicação número 460, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Obras e Serviço, aos cuidados do senhor Agemiro Tadeu Lage Xavier, para que faça a remoção ou atenuação das valetas existentes, cito a Rua Japão Pires de Oliveira, 9 Itapevi. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho PV.
Indicação número 461, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Obras e Serviços, aos cuidados do senhor Agemírio Tadeu Lage Xavier, para que faça a remoção ou atenuação nas valetas existentes, cito a Rua Ana Maria Vaz, Parque Santo Antônio. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho PV. Indicação número 462, de 2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Segurança Pública, aos cuidados do senhor Kleber Ferreira Marucho, para que oficie a Demutran a implantação da faixa de pedestre na entrada da Rua dos Sergipanos, Parque Suburbano. Sala das Sessões, Dr. Paulo Rogério de Almeida, Professor Paulinho PV. Indicação número 463, de 2013. Solicita providências do Executivo junto ao Departamento de Obras do município. Sala das Sessões, Roberval Luiz Mendes da Silva, vereador Val. Indicação número 464, de 2013. Solicita providências do Executivo junto ao Departamento de Obras e Serviços. Solicitação dos moradores das referidas ruas, que necessitam também de iluminação na viela citada. Sala das Sessões, Roberval Luiz Mendes da Silva, vereador Val. Indicação número 465, de 2013. Indico instalação de redutor de velocidades lombadas na Rua R, Terra da Santa Cruz, Parque Boa Esperança, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Feira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 466, de 2013. Solicita providências do Executivo, junto à Secretaria de Segurança, senhor Kleber Ferreira Marucho, que oficie o Demutran a realização de faixa de pedestre nas extremidades do viaduto central, centro, neste município. Sala das Sessões, Anderson Cavanha, vereador Bruxão do Táxi PR. A indicação vem acompanhada de fotos do local. Indicação número 467, de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria de Planejamento, senhor José Américo, que oficie a empresa Engeluz sobre a energização da iluminação pública em todas as ruas do bairro Parkway, nesta urbe. Sala das Sessões, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, PR, vereador. Indicação número 468, de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria de Planejamento, senhor José Américo, que oficie a empresa Sabesp sobre a implantação da rede de esgoto em todas as ruas do Parkway, nesta urbe. Sala das Sessões, Anderson Cavanha, vereador Bruxão do Táxi. Indicação número 469, de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Demutran para que sejam instaladas as placas de identificação das ruas do bairro de Amador Bueno. Sala das Sessões, Inácia Maria Nunes dos Santos, vereadora PV. Indicação número 470, de 2013. Solicita providências do Executivo junto à Secretaria de Segurança, que oficie junto ao Demutran para que seja realizada a construção de redutor de velocidade na Rua Eduarda Rios Trevisan, Jardim Portela, nesta urbe. Sala das Sessões, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, PR. Indicação número 471, de 2013. Indico a realização de operação tapa-buraco no cruzamento das ruas Azaleia com Bonifácio de Abreu, bairro dos Abreus, nesta urbe. Sala das Sessões, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Tininha, PSD. Indicação número 472, de 2013. Solicita do Executivo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, Assistência Social SASC, Cidadania e Secretaria de Esportes e Lazer, que seja implantado o projeto A Escola é Sua, na Escola Semeb Maestro Heitor Vila Lobos, Parque Suburbano. Sala das Sessões, Cláudio Dutra Barros, vereador. Indicamos ao Executivo a realização de manutenção na pavimentação asfáltica na Rua Heloísa e Deco Coba, Vila Nova Itapevi. Sala das Sessões, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor. Solicito à senhora secretária se há algum vereador inscrito no livro do expediente. Não, senhor presidente.
Esgotada a matéria do expediente, passamos para a ordem do dia. Como nós temos aqui 7 projetos para serem aprovados, de resolução, decreto legislativo e projeto de lei, para que a gente possa discutir mais um pouco com relação a alguns pareceres, vamos suspender a sessão por 10 minutos e depois nós retornaremos para a votação dos projetos que estão incluídos na pauta. Mas antes disso, eu queria anunciar que nós vamos ter alguns eventos nessa casa, nesse mês ainda. No próximo dia 28, sexta-feira, nós vamos ter o encerramento, a partir das 19 horas, da 4ª ação do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas de Itapevi, o encerramento do mês dessa ação. Dia 29, das 8 ao meio-dia, nós vamos ter o projeto de música contra a violência da Guarda Municipal, também de Itapevi. No domingo, dia 30, vamos receber das 8 ao meio-dia o seminário da Xexinoe no Brasil, aqui na Câmara. Então, são esses eventos do mês de junho. Eu também gostaria de fazer uma referência aqui à Guarda Municipal, na pessoa do secretário Kleber Marucho, do subcomandante Eduardo, enfim, de todos os guardas, do Faria, que fica aqui nesta casa, com relação aos últimos dias ocorridos com relação à manifestação das pessoas, dos jovens, dentro da nossa cidade. Quero testificar aqui que, se não fosse a Guarda Municipal de Itapevi, nós não teríamos a segurança com relação aos prédios públicos, privados e comércio da nossa cidade. Então, fica aqui registrado que, graças a Deus, nós temos uma guarda competente, séria e determinada. Porque as outras, infelizmente, as outras polícias constituídas no município não fizeram o seu papel real. Então, eu quero aqui deixar claro que, se nós tivermos uma pacificação, a exposição dos jovens através dessas passeatas, embora que no final criou-se alguns vândalos no meio, mas foi legítimo, e eu quero dizer que a Guarda Municipal, na pessoa do Kleber Marucho, está de parabéns pela condução do acompanhamento do início ao fim dessas manifestações. Parabenizar os manifestantes também, e também ao consórcio regional dos prefeitos da região por ter entendido e antecipado e retirado o aumento dado no ano passado com relação àquilo que eles estavam reivindicando, que era a tarifa do transporte público municipal. Então, fica aqui, em nome da casa, em nome dos vereadores, os nossos agradecimentos à Guarda Municipal de Itapevi. Encerramos, então, esta sessão por 10 minutos, suspendemos e a gente retorna para a votação dos projetos na seguida. Aquidenes Mohamed Courani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Presente. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Presente. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Havendo número regimental, está reaberta a presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos que estão em pauta para apreciação e votação. Processo número 068 de 2013, projeto de lei complementar 4 de 2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Altera dispositivos da Lei Complementar número 64, de 1º de abril de 2013, que criou a Autarquia Municipal Itapevi Prev e dá outras providências. O projeto
tem parecer favorável da Comissão de Redação e Justiça e Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar 4 de 2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi, altera o dispositivo da Lei Complementar 64, de 1 de abril de 2013, que criou a Autarquia Municipal Itapevi Prévia e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Sim. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Sim. Projeto de Lei Complementar 4 de 2013, aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Processo número 058 de 2013, projeto de lei 49 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Institui o Dia da Liberdade Religiosa Municipal no âmbito do município de Itapevi e dá outras providências. Autores, Paulo Rogério de Almeida, PV. O projeto vem com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Projeto 49 de 2013 institui o Dia da Liberdade Religiosa Municipal no âmbito do município de Itapevi. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano Vieira Farias. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria parabenizar o presidente pela essa iniciativa. Eu acho que, assim como nós vivemos num país que tem, até na sua Constituição, a liberdade religiosa, nada mais justo que Itapevi tenha um dia onde celebre, né, essa liberdade religiosa na nossa cidade. Senhor presidente, eu só quero o compromisso dos senhores vereadores para que a gente vote esse projeto. E nós tivemos, no passado, algumas vezes, onde votamos alguns projetos tão importantes quanto esse, né, e foram vetados pela administração, e depois nós tivemos que chegar aqui na Câmara e passar pela vergonha de manter o veto do Executivo. Então, eu peço aos senhores vereadores, o senhor presidente já teve esse compromisso conosco na sala de reuniões, e eu quero deixar público aqui, até para que a gente tenha também o apoio da população, das entidades religiosas, né, para que a gente possa instituir realmente esse dia na cidade, um projeto louvável do senhor presidente, mas que a gente tenha um compromisso da Câmara Municipal, que a partir do momento que nós votemos os projetos aqui, né, pode acontecer, é claro, de ser dado dados, né, que sejam realmente inviáveis alguns projetos. Mas nós temos aqui a Comissão de Justiça, que é muito bem dirigida pelo vereador Val, que o presidente tem dado todo o apoio jurídico às comissões. Então, as comissões têm capacidade, sim, de avaliar essas questões, se o projeto é constitucional ou não, e tem feito, né, dessa maneira, né, tem tomado esse cuidado. Então, senhor presidente, que não se achem, né, motivos, né, fiquem caçando motivos, na verdade, para que sejam vetados esses projetos. Então, o compromisso que eu quero dos senhores vereadores é que, se esse projeto chegar, eu tenho certeza que o senhor presidente tomou esse cuidado, mas que, se chegar a ser vetado, que a Câmara tenha a postura de, como votou favorável a esse projeto, de depois derrubar esse veto também. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço as palavras do vereador Luciano Vieira Farias. Continua a discussão, projeto 049/2013.
Com a palavra, o líder do prefeito, Cláudio Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, galeria, imprensa presente, sou favorável ao projeto, acho que é importante. A questão religiosa está comprovado que a nossa sociedade precisa mais realmente de religião, precisa de Deus, né? Porque, infelizmente, nós não conseguimos resolver os problemas só com a política, só com os governos, enfim, né? Com relação à questão dos vetos, nobre vereador Bolor, eu acho que isso é da democracia, o executivo, é uma prerrogativa do executivo também, vetar quando entende que tem que vetar. Eu acho que não é vergonha, Vossa Excelência usou o termo vergonha, eu acho que se a Câmara aqui acatar algum veto do prefeito, não é vergonha, como várias vezes aqui nós já acatamos vetos aqui do prefeito, porque isso é uma prerrogativa. A presidente Dilma, por exemplo, ela veta leis que o Congresso Nacional vota. Agora nós temos uma discussão lá no Congresso Nacional sobre 100% dos royalties do petróleo para a educação, né? O governo entende que tem que ter 100%, setores da Câmara entendem que não, né? Diga-se de passagem aqui, partidos de direita entendem que não, e a democracia é isso. Pode acontecer situações em que projetos que essa Câmara aprova aqui pode ser vetado no governo porque tem um entendimento, isso é próprio da democracia, né? Agora, nós não podemos dizer, se nós acatarmos aqui algum veto, que isso não é vergonha para a Câmara, isso é um processo democrático, um processo de amadurecimento, e nós estamos aqui para discutir, para melhorar as leis, é essa a nossa função. Dizer que eu voto favorável ao presidente. Sim, sim. Vereador, concordo com o senhor em alguns termos, mas nós sabemos muito bem que alguns vetos que foram dados aqui, inclusive de um projeto de sua autoria no ano passado, que é relativo ao parcelamento de solo, e nós entendíamos a Câmara que era legal o projeto. E, na verdade, houve um trabalho dos assessores, eu não estou falando da prefeita, da prefeita, então, doutora Ruth, nem hoje do prefeito Jaci Tadeu, mas, na verdade, há uma orquestração aí por trás para que se ache motivo, na verdade, para que se vetem o projeto. O senhor sabe muito bem disso. Teve projetos aqui que não tinha sentido e projetos na mesma escrita que estão esses daí hoje, que se incluía no calendário oficial algumas comemorações. E foram falado que, se incluído no calendário oficial, traria custo. Eu não vejo que custo traria para a prefeitura isso. Mas tudo bem. Mas eu quero, assim, eu quero dizer para o senhor que realmente uma vergonha para a Comissão de Justiça, é uma vergonha para a Câmara nós darmos o parecer pela legalidade do projeto, e aí vem o Executivo, o jurídico da Prefeitura, e fala que o nosso projeto é legal. Então, nós somos incompetentes. Eu acho que o veto político pode haver, sim, sem problema, claro. Existe a disposição do prefeito de aprovar ou não um projeto. Agora, o que não pode haver é o veto nas questões que foram dadas no passado. Obrigado. Sim, eu continuo reafirmando que não é vergonha para a Câmara. Perder ou ganhar, isso faz parte da discussão política. Quer dizer que, se eu perco, eu tenho um voto vencido, eu não posso me sentir envergonhado, nobre vereador. Eu tive projeto, realmente, da lei do desdobro aqui, que foi vetado. E eu acatei e eu respeitei o Executivo. Nem por isso eu deixei de fazer a discussão. Isso faz parte da discussão do amadurecimento, né? E que nós vamos voltar a discutir no governo Jaci Tadeu, que é um outro governo, é um outro momento. Não que eu estou dizendo que o governo passado era pior, é uma continuidade de governo, mas houve um amadurecimento também. Inclusive por essa própria Câmara. Porque também, hoje, discussões de vetos que está tendo aqui, no passado não tinha. A gente sabe muito bem que era enfiado goela abaixo também. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Vossa Excelência fazia parte da mesa. Eu tive projetos vetados aqui, né? Então, assim, não vamos fazer uma discussão do passado. Eu acho que cada momento é uma situação de acordo com o nosso posicionamento político, né? E eu continuo reafirmando que não é uma vergonha se houver um veto, não que eu tenho, que eu quero que seja vetado os projetos, não é isso, né? Mas eu quero dizer que isso é um processo. Nós sabemos que tem uma discussão, esses projetos são projetos autorizativos, esses projetos autorizam o prefeito. Agora, o prefeito ele pode acatar ou não. Isso é uma prerrogativa dele, e nós temos que respeitar essa prerrogativa dele, né? Ele pode acatar ou não, ele pode ser contrário àquele posicionamento, e daí ele usa o instrumento do veto, né? Se ele for contrário a algum tema, ele vai usar o instrumento do veto. Existe, por exemplo, discussões no Supremo Tribunal Federal
é sobre essa questão dos projetos autorizativos, né? Tem situações que se entende que a Câmara, por exemplo, derruba um veto do prefeito e isso vai nas instâncias superiores do Judiciário para se entender se é constitucional ou não. Então, são questões políticas. Então, nós temos que tratar isso como questões políticas. Agora, eu tenho certeza absoluta que o nosso prefeito não vai vetar os projetos, porque são projetos importantes, projeto que trata do tema religioso, como eu já disse aqui. A religião ela ajuda em muito os governos a educar a sociedade, a colocar coisas boas na cabeça da sociedade. Uma prova disso são pessoas delinquentes, pessoas envolvidas com droga, e que muitas vezes ela só se recupera através da religião. A gente vê isso, sabe, quase sempre. Então, dizer a Vossa Excelência que eu respeito a vossa opinião, mas eu não concordo com esse termo de dizer que se a gente acatar um veto aqui, não é vergonha. Eu não me sinto envergonhado por fazer parte de uma discussão, de um processo político que, só se a gente souber usar isso, só nos faz amadurecer. Muito obrigado. Continua a discussão, projeto 049/2013. Só gostaria de salientar que, em direito, há várias vertentes, né? Advogados técnicos, advogados políticos, e esta casa é uma casa política e ela entende que o ato político tem que acontecer na cidade, como é esse caso desse projeto em que nós estamos dando um dia no calendário oficial para que a gente possa refletir as ações religiosas do município, e independente qual é a linha religiosa. Então, eu acho que é muito importante para que a gente possa, nesse dia, estamos determinando em maio, no mês de maio, que a gente possa fazer um momento de reflexão com relação à liberdade religiosa no município. Eu continuo a discussão, projeto 049/2013, não havendo... Com a palavra, o vereador Roberval Luiz Mendes da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, galeria presente, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. E às vezes se discute muito a questão da religião, né? E dizem que religião não se discute, né? Futebol e religião não se discute. Oi? Mas a religião, ela vem do verbo religar, religar o ser humano com Deus, em Deus, porque a humanidade está desligada de Deus. Então a palavra religião, a raiz é isso, né? E realmente eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Boloro, Cláudio Dutra, o nobre vereador Paulinho, pelas colocações com relação a essa questão. E principalmente o Cláudio Dutra, líder do governo, com relação à influência de Deus através dessa religação do ser humano para com Deus, com relação à mudança de vida do ser humano. Né? E nós pudemos observar, né, professor Paulinho, na comemoração do Dia das Mulheres, a Tininha, vereadora Camila, a vereadora Inácia, que organizou a programação, nós pudemos ver o coral da Cristolândia aqui, várias mulheres que tiveram envolvimento com drogas, tiveram uma vida pregressa, tiveram uma situação delicada de vida, de rua, né, conhecendo esse submundo das drogas, e nós pudemos observar naquele dia que quando Deus entrou na vida daquelas mulheres, a história da vida delas foi mudada. Né? Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, tem meu voto favorável, e eu sou aqui um dos defensores dessa liberdade, até mesmo porque o Estado é laico. Tá certo? Então, parabenizo Vossa Excelência e voto favorável ao requerimento. Obrigado. Obrigado pelas palavras, Val. Continua a discussão, projeto de lei 049/2013. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Leme Jorge.
Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Marcos Ferreira Godoy, o Teco, que foi presidente dessa casa, e pedir para ele vir sentar junto conosco aqui. Uma vez vereador, sempre vereador. Teco. Alexandre, acompanhe o vereador Teco aí para que venha sentar junto conosco aqui no plenário. Projeto de lei 49/2013, aprovado por 13 votos favoráveis. Processo número 76 de 2013, projeto de resolução número 11 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Altera o artigo 121 do Regimento Interno. Autores: Paulo Rogério de Almeida, PV, Cláudio André Carvalho Lopes, PR, Júlio César Portela, PP, Antônio Carlos de Paulo, PSC, Camila Godoy da Silva, PSB. Projeto de resolução 11 de 2013, interessado Câmara Municipal de Itapevi, altera o regimento interno desta casa. Autor, a mesa diretora. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Luciano de Oliveira Farias. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Luciano. Projeto de resolução 11/2013, substitutivo ao processo 76/2013, aprovado por 13 votos favoráveis. Projeto de lei número 44 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Institui o Dia do Voluntário no âmbito do município de Itapevi e dá outras providências. Autores: Paulo Rogério de Almeida, PV, Inácia Maria Nunes dos Santos, Roberto Borges de Miranda, a bancada do PV. O projeto de lei vem acompanhado com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 44/2013, que institui o Dia do Voluntariado no âmbito do município de Itapevi, está em discussão. Nós estamos aqui, eu queria só salientar com relação a esse projeto, que nós estamos criando o dia 24 de abril como um dia onde nós vamos ter ações de voluntariado no município. Nós já temos vários eventos como esse, como é o caso do trabalho que nós fazemos com o Tujuxi, que é um trabalho de saúde na escola. Assim, o Rotary também faz esse trabalho. Nós temos um trabalho de ação social pela Secretaria de Cidadania, Ação e Cidadania. Enfim, são vários trabalhos que são feitos no município e nós queremos agrupar isso num dia só, demonstrando o voluntariado como um bem comum de todos, onde nós possamos, nesse dia, se doar ao nosso semelhante, naquilo que nós podemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós podemos interagir e transformarmos numa sociedade mais participativa, assim como o Rotary faz já no nosso município. Peço aos senhores vereadores que aprovem esse projeto para que a gente possa unificar essas ações em Itapevi. Continue a discussão, projeto 044/2013. Nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes.
Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto 044/2013 aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de lei número 53 de 2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Concede denominação de Centro de Formação para Professores Anísio Spínola Teixeira. O projeto de lei vem acompanhado com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 53/2013, interessado Prefeitura Municipal de Itapevi, concede denominação ao Centro de Formação dos Professores, professor Anísio Espíndola Teixeira, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Courani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Eduardo Sanches Casagrande. 14 votos. Depois eu mando para o André. Onze. Não? Não, não é a maioria. Não, não dá. Não dá. Não é 2/3. Cadê o Alexandre? Não, se é 11, Tá bom. Não. Tá. Põe então eu voto. Coloca aqui o voto, então. Ah, voto acabou. Põe meu nome, só para tirar dúvida. Eu acho que não, é 9. Mas levantou dúvida. Não, não é não. Não é complementar. Não, isso, não parabenizar. Não, parabenizar só. Isso, só parabenizar.
põe para o senhor também, né? Projeto. Qual o número do projeto aí? Cadê o projeto? Estava aqui agora. Projeto 053/2013. Projeto de lei aprovado por 12 votos favoráveis. A presidência votou, devido a uma divergência aí no regimento, favorável ao projeto. Então, constamos com 12 votos favoráveis para a sua aprovação. Projeto de lei número 60 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Institui a virada evangélica na cidade de Itapevi e dá outras providências. Autores, Paulo Rogério de Almeida e demais vereadores. O projeto de lei vem acompanhado com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 060/2013 institui a virada evangélica na cidade de Itapevi. Autores, Paulo Rogério de Almeida, Roberto Borges de Miranda, Inácia Maria Nunes dos Santos, Cláudio Dutra Barros, Oberval Luiz Mendes da Silva, José Lemes Jorge, Júlio César Portela, Ivanildo Andrade da Hora, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godoy da Silva e Alexandre Rodrigues dos Santos está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Obrigado. Projeto 60/2013, aprovado por 12 votos. 12 votos favoráveis. Projeto de lei número 66 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Revoga o artigo 3º e altera o artigo 4º da Lei Municipal número 2160, de 5 de outubro de 2012. Autor, todos os vereadores. O projeto vem com parecer favorável das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de lei 66/2013, Câmara Municipal Itapevi, revoga o artigo 3º e altera o artigo 4º da Lei Municipal 2160, de 5 de outubro de 2012. Autoria todos os senhores vereadores. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros.
Eduardo Sanches Casagrande. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de Lei 66/2013, aprovado por 12 votos favoráveis. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Sussumo Harada e da outras providências. Autor: Paulo Rogério de Almeida, PV. O projeto vem acompanhado com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Decreto Legislativo 11/2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Sussumo Harada e da outras providências. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Luciano Oliveira Farias. Luciano Bolor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, galeria aqui presente, imprensa, meus amigos, minhas amigas, dizer, presidente, queria parabenizar o senhor pela iniciativa, dizer que o Sussumo Harada realmente é um dos expoentes aqui da nossa cidade, falando na questão cultural da nossa cidade. É uma pessoa que leva o nome de Itapevi aos 4 cantos do nosso planeta, né? Teve, inclusive, exposições de artes, né? Que ele foi representar o Brasil no Japão, em outros países. E é realmente uma pessoa, além de tudo, muito agradável de conversar. No ano passado, nós estivemos aqui com a exposição das suas cabeças aqui na Câmara Municipal. A Câmara abriu espaço para ele poder mostrar a sua arte aqui. Então, é realmente um orgulho muito grande ter um itapeviense de coração, que só não nasceu aqui, porque até que na época que ele nasceu não tinha maternidade de Itapevi ainda, né, presidente? Como aconteceu no meu caso, algum caso de algumas pessoas que a gente conhece, mas dizer que realmente é um orgulho muito grande ter essa pessoa na nossa cidade, incentivando, fomentando a cultura da nossa cidade e fazendo cada vez a população pensar um pouco mais, refletir através da sua arte. Então, voto favorável ao requerimento, parabenizo o presidente pela iniciativa, dizer que realmente é uma das pessoas que são realmente merecedoras do reconhecimento do município pelo que ele fez pela cultura da nossa cidade. Então, quero declinar mais uma vez meu voto favorável e parabenizar o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência pelas suas palavras, pela sua colocação com relação também ao Sussumo Harada. Sabemos que falar em cultura em Itapevi, nós não podemos esquecer desse, que é um artista plástico, um artista também visual, e que fez da sua vida um trabalho voltado à cultura, né? Nós temos aí vários quadros pintados, várias exposições que ele já fez. Então, é um reconhecimento desta casa por tudo que ele representa e vai representar ainda a nossa cidade nos seus trabalhos. É um reconhecimento desta casa para uma pessoa que só não nasceu aqui, mas tem Itapevi no seu coração e no seu trabalho. Ele que já não precisamos falar muito dele, porque o próprio trabalho dele já se apresenta na sua vida. Eu acho que é uma merecida e justa homenagem de todos nós vereadores que nós estamos propondo a ele, aprovando esse título de cidadão e reconhecendo ele como um filho dessa cidade através do cidadão itapeviense, que nós, nesta casa, nos orgulhamos muito de poder propor projetos como esse, que reconhece o trabalho da pessoa quando ainda está em vida. Que nós temos que reconhecer o trabalho da pessoa, da personalidade, quando está em vida. Temos que reconhecer o seu trabalho, porque isso não tem preço.
não tem valor econômico, mas existe sim um valor sentimental, de agradecimento, de sentimento por tudo que foi feito por esse profissional chamado Sussu Morada. Continua a discussão, projeto de decreto legislativo 11 de 2013. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de decreto legislativo 11/2013, aprovado por 13 votos favoráveis. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da solicitação do pedido de uso da tribuna pelo senhor Daniel Pinheiro da Silva. Ele está aí, Daniel? Ele não veio, então nem precisa. Não veio. Gostaria de perguntar à secretária se tem algum vereador inscrito na explicação pessoal. Sim, o vereador Cláudio Dutra Barros. Com a palavra, o vereador líder do governo, Cláudio Dutra Barros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, galeria presente, cumprimentar o Moranguinho, nosso amigo Moranguinho, foi candidato a vereador também. Enfim, o que me traz essa tribuna, senhores e senhoras, são os últimos acontecimentos que, de uma forma muito rápida, né, tem acontecido em nosso país, que são as manifestações. Nós temos acompanhado atentamente todas essas manifestações e eu acho isso muito importante, até porque a Constituição Federal, no seu artigo 1º, diz que todo poder emana do povo. Então, se o povo souber usar a força que tem para se manifestar e para cobrar mais dos políticos e dos governantes de forma organizada, não tenha dúvida que as coisas acontecem mais rapidamente, né? Eu quero aqui fazer algumas ponderações a respeito, presidente, de alguns temas que foi colocado nessas manifestações que nos chama muita atenção. Primeiro, assim, eu vi aí um fenômeno, né, uma coisa nova, que é a rapidez da convocação dessas manifestações, que eu entendo que isso só foi possível por conta da internet, por conta das redes sociais. E demonstra a ferramenta que é a internet hoje para a gente. Claro que isso também tem um efeito colateral, porque a gente está vendo também muita manifestação de forma anônima na internet, muita coisa sem responsabilidade, né? Eu quero dizer que eu sou 100% favorável à manifestação, agora eu acho que eu sou contra a manifestação, por exemplo, de uma pessoa encapuzada, porque eu acho que quem coloca, quem fica no anonimato para poder, não legitima o movimento. E a gente percebeu nessas manifestações também isso. Ocorreram saques, ocorreram depredações, claro que isso numa minoria, mas de forma que veio até a prejudicar as reivindicações dos movimentos. Um tema importante que foi colocado, que como tudo isso começou, foi a questão da redução das tarifas das passagens do transporte público. Primeiro, fazer aí uma retrospectiva, como que isso começou? Isso começou porque a presidente Dilma reduziu, desonerou alguns impostos no setor de transporte público.
E daí os jovens, de forma organizada, estudantes, começaram a se manifestar, porque muitos governantes também não estavam repassando aquela redução para os transportes. E começou a pipocar movimentos, manifestações em Brasília, em Goiânia, em cidades do Sul, enfim. E atingiu o ápice quando isso chegou em São Paulo. Por um outro lado, a gente percebeu também uma potencialização das manifestações pelos meios da grande mídia, pelos meios de comunicação da grande mídia, que, de forma irresponsável, começou também a usar esses movimentos como massa de manobra. Porque, assim, primeiro começou a se pedir a redução das tarifas de ônibus, daqui a pouco começou a se falar de todos os problemas que nós temos. Por exemplo, a Globo, num determinado dia da semana, retirou a novela do ar e passou só a manifestação. Por quê? Porque se entendia que a manifestação começava a tomar um rumo, por exemplo, de atingir a presidente Dilma. E que a presidente Dilma é a única governante que não tinha, no primeiro momento, não foi o foco dessas manifestações, né? Haja vista que as manifestações se deram por conta de que a presidente Dilma determinou redução nas tarifas de transporte público, assim como desonerou a cesta básica, assim como reduziu a tarifa de energia elétrica, né? Mas foi muito importante essas manifestações, porque levantou vários temas que nós temos que discutir no país e que fica travado no Congresso Nacional, que ficam travados. Por exemplo, a presidente Dilma ontem convocou, solicitou, sugeriu para que se faça uma Assembleia Constituinte para a gente discutir a reforma política no país. E eu acho que nós precisamos disso, de discutir a reforma política. É um tema importante. As pessoas criticam a corrupção. Sabe por que a corrupção existe? A corrupção existe porque quem financia as campanhas políticas são os empresários. E daí o político que é eleito com recursos privados, ele vai ter que defender, automaticamente ele defende quem financiou a campanha dele. Então nós precisamos discutir, por exemplo, o financiamento público de campanha, proibir o recurso privado em campanha, para que todos tenham a condição, não só o rico como o pobre, todos tenham a possibilidade de participar do pleito e fazer uma campanha. Todos sabem, Moranguinho foi candidato a vereador, né? A gente sabe como é duro fazer uma campanha política, a gente pobre competindo com pessoas que têm muito dinheiro para gastar na campanha. E, às vezes, as melhores ideias vêm dos pobres, não são dos ricos, são das pessoas mais simples. Então, nós precisamos de fazer... Agora, os meios de comunicação, a grande mídia, não coloca esse tema no debate central. Não coloca. Nós estamos lá, como eu disse agora há pouco aqui, nós estamos discutindo, tem uma grande parcela do Congresso Nacional que não quer 100% dos royalties do petróleo para a educação, e nós sabemos o que qualifica um povo é a educação, né? Então, eu acho que é um momento importante para a gente fazer esse debate. A gente vê, por exemplo, apresentadores de televisão, vê como é golpista, sabe? Tem muitas pessoas que têm manifestações, pessoas de influência que têm manifestações golpistas. Eu assisti um vídeo, está rolando um vídeo no YouTube, do Ratinho, e o Ratinho, ele fazendo crítica ao Brasil, por exemplo, que o Brasil ajuda o Haiti. Está aqui o fotógrafo Newton Ramos, eu até usei o link do documentário, da entrevista dele, para responder um vídeo que eu vi no YouTube, onde o Ratinho critica, o Ratinho, veja bem, com um discurso demagogo, que ganha R$1 milhão por mês, e criticando, Newton, que o Brasil ajuda o Haiti. E aí, se você me permite, eu até usei o link da sua matéria e coloquei. Eu falei, essas pessoas deveriam, pelo menos, saber o que acontece no Haiti. Tem um outro, a revista Veja, criticando a presidente Dilma, porque perdoou uma dívida com a Etiópia de 880 milhões. Né? Então, a gente vê também que existe muitos setores tentando usar isso para derrubar um governo. A gente vê a discussão, por exemplo, sobre a saúde, sobre a Copa. Nós sabemos que a Copa vai trazer para o Brasil, vai puxar para o país em torno de 150 bilhões de reais de lucro para o país, de geração de emprego. Né? Então, nós não podemos fazer a discussão de que nós deixamos de investir em estádio e investir em hospitais. O governo investe em hospitais. O sistema público de saúde, o orçamento do governo federal é de 100 bilhões na saúde. Enfim, mas eu queria aqui dizer que eu acho muito importante as manifestações, que é dessa forma que a gente qualifica a política, que esse debate ele não fica preso, ele não fica um debate... Esse debate abre para toda a comunidade, todas as pessoas possam participar. Por fim, senhores e senhoras, eu queria aqui
Parabenizar o nosso prefeito Jaci Tadeu. É claro que, com todas essas manifestações que tiveram, a imprensa acabou não dando muito foco, muito destaque, até por conta dos últimos acontecimentos, mas parabenizar o nosso prefeito Jaci Tadeu, que saiu a decisão no tribunal, o Jaci e o Flávio, eles venceram de 6-0, confirmou uma decisão aqui da juíza de Itapevi. Então, portanto, o nosso prefeito não tem mais aquela preocupação da instabilidade de estar respondendo processo judicial do ponto de vista, na época, sobre crime eleitoral. Jaci Tadeu e o Flávio são fichas limpas, né? É o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, e isso eu tenho certeza absoluta que vai dar muito mais tranquilidade para o nosso prefeito tocar para frente esse projeto tão importante que ele está tocando na cidade. Eu me lembro, presidente, a doutora Ruth, na época, sofreu uma instabilidade assim, ficou afastada do cargo e foi terrível no primeiro momento, e depois a cidade começou a andar, quando ela conseguiu zerar todas essas questões, essas pendências que tinha na Justiça, e hoje o nosso prefeito trazia aqui essa notícia também, que o nosso prefeito saiu a decisão no TRE, né, no Tribunal Regional Eleitoral, e o nosso prefeito não tem nenhum problema e vai tocar o mandato, se Deus quiser, fazer um grande mandato para que a gente melhore mais e mais essa cidade, porque nós temos muitos problemas para resolver, né? E eu queria, só voltando à questão, presidente, se vocês me permitirem para finalizar, tocar aqui a questão do transporte. Nós não podemos discutir ela só a questão das passagens, né? Eu me atentei muito para isso. Não se discutiu a qualidade do transporte no Brasil, se discutiu o preço da passagem. Outro dia eu dei uma entrevista e eu falei exatamente isso. Um trabalhador que sai, por exemplo, de Itapevi para trabalhar em São Paulo e fica 5 horas dentro de uma condução, isso é terrível. Isso é terrível. Agora, por que isso acontece? Porque o governo não se investe em transportes de massa. E nós sabemos que o meio de transporte de massa mais barato e mais eficiente que tem é o transporte sobre trilhos. Então, nós temos que promover a discussão. Não é apenas a questão da redução das passagens. Os governantes têm que investir em qualidade, em transporte público de qualidade. Essa é a verdade. E quer dizer mais, eu defendo que transporte público seja gratuito. Eu não defendo preço nenhum para transporte público. Eu defendo que o transporte público seja gratuito. Agora, a discussão está. Nós precisamos ver quem vai pagar a conta. Porque toda vez que se cria algo que aumenta imposto para os ricos, eles não querem. Eles não querem. Por exemplo, se debate muito, está se falando muito da questão da saúde, que realmente faltam investimentos na saúde. Agora, nós tivemos recentemente o debate sobre a CPMF. A CPMF, eu fiz uma conta essa semana, a CPMF, o fim da CPMF em 5 anos, deixou de ser investido na saúde 250 bilhões. Sabe o que é isso? 250 bilhões. E aí, qual foi o argumento na época? A CPMF encarece os produtos, prejudica os pobres, enfim. E aí eu pergunto, acabou a CPMF, mudou o que para a vida do povo? Se o povo teve redução na conta de energia, foi o presidente da República que deu e comprou uma briga com os setores conservadores. O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e outros setores do PSDB. Se teve redução na cesta de alimentos, foi a presidente que deu. Se teve redução, desoneração na questão do transporte, foi a presidente que deu. Agora, eu me lembro, acabou a CPMF e eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa na vida de alguém? Não mudou. Sabe quem é contra a CPMF? Quem é contra são os sonegadores. Porque a Receita Federal pega automaticamente, lá na movimentação, já pega se ele movimentou muito ou pouco. Então, isso, inclusive o projeto que se existia era que esses recursos seriam destinados totalmente para a saúde. Então, muita gente fala assim, o Brasil tem uma carga tributária alta. Negativo. A Suécia, a Suíça, a Dinamarca, a Noruega, esses países têm carga tributária que chega a 60%. São países de primeiro mundo. No entanto, nós vemos países da África que têm carga tributária de 15%, de 12%, de 17%. São países que vivem em extrema miséria. Então, a discussão não é de carga tributária, a discussão é de desigualdade social. É que os ricos têm que pagar mais para poder os pobres ter uma qualidade de vida melhor. Agora, eu quero ver quem quer abrir mão de pagar mais. Então, nós temos que fazer o debate honesto se a gente quiser mudar esse país. E não deixar que o nosso povo trabalhador também, que as pessoas mais simples, sejam também usadas de massa de manobra, como acontece em vários governos do mundo que está dando certo, que se derruba o governo usando pessoas como massa de manobra. Muito obrigado. O senhor pergunta à secretária se tem mais alguém inscrito. Então, não, senhor presidente. Não. Queria agradecer as palavras do vereador, líder do prefeito, Cláudio, pelas suas lembranças, acho que é muito importante. Agradecer a presença de todos os amigos, amigas aqui, o Moranguinho que está ali, foi candidato, o Jovan,
cumprimentar meu amigo Dirceu, de muita longa data, né, Dirceu? Que está ali no sindicato, hoje é o secretário-geral, veio nos convidar para setembro nós termos a posse de novo do sindicato da Construção Civil Itapevi, que é o primeiro sindicato da cidade, é o sindicato da Construção Civil, e vocês estão aí há muitos anos conosco, né? Há mais de 20 anos. Né? Cumprimentar. Oi? Ah, tá certo, isso. Agradecer a presença do jornalista, da Simone, do Nilton Ramos, do Rodrigo, do Anderson, e o Nilton sempre atento, né? Foi ele que falou, e aí, e a vitória, né? A gente sabe que em justiça nós temos que aguardar a decisão. E havia, sim, desde o começo desse mandato, uma apreensão, né, com relação a um processo eleitoral do ano passado. Mas, graças a Deus, na quinta-feira passada, foi confirmada a decisão que já se tinha de primeira instância. Né? E aqui eu queria deixar os nossos cumprimentos ao prefeito, ao vice-prefeito Flávio, a toda a equipe de advogados, que demonstrou que houve uma lisura no processo eleitoral do ano passado. Que houve, sim, o povo foi à urna e disse sim para esse governo que está aí. Com certeza, o Cláudio Dutra falou bem, a partir de quinta-feira passada, há uma tranquilidade administrativa maior. Porque até então, sempre imperava, porque nós já passamos. Tem aquele ditado, gato tem medo de água fria, né? Então, nós já passamos por isso em 2005. Se é uma cidade que nunca passou, vai passar uma nova experiência, mas nós já passamos. E nós tivemos aí, em 2005, aquele imbróglio administrativo, que atrasou e muito o governo da doutora Ruth. Mas, graças a Deus, a doutora Ruth pegou a linha desde julho de 2005 e estamos aí nesse avanço, nesse crescimento, e é isto que esta casa estará sempre acordada, sempre acompanhando o trabalho, paralelamente, do Executivo. Então, fica aqui, e eu pediria aos nossos canais de comunicação que estão aqui hoje presentes, que fizesse uma menção, porque nessa final da semana passada, não se fez. O quanto antes, porque quando foi o julgamento, há mais de, salvo erro, 30 dias atrás, teve jornal aí que estampou na capa. E esse final de semana eu não vi nada na capa, dizendo que houve uma confirmação, né, da decisão que já se tinha de primeira instância, que não tinha havido nenhum crime eleitoral. Então, eu espero que os jornalistas da nossa cidade, né, exponham o mesmo tamanho que ele fez há um mês atrás, que publicou na capa do seu jornal, dizendo que o Jaci poderia já ser julgado, que o tribunal, que faça o mesmo agora, dizendo que houve uma confirmação, uma ratificação da decisão e que a juíza estava correta. Eu espero que no próximo final de semana nós tenhamos aí a mesma proporção das informações que nós já tivemos. Que tem gente que sempre gosta de falar assim, é governo, eu sou contra. Então tem que mostrar que, mesmo tendo questões políticas, a justiça está sempre acima dessas questões. Também gostaria de cumprimentar, eu vi aqui o Conselho Tutelar, o conselheiro Adilson, mas acho que ele foi embora. Nesse final de semana, dia 30, nós vamos ter uma eleição muito importante para Itapevi, que é a eleição dos conselheiros tutelares, e eu quero dizer que esta casa, na gestão passada, se manifestou de forma muito prudente, quando então a eleição era por grupos, se elegia uma chapa, e esta casa se manifestou na gestão passada e individualizou o voto para o conselheiro tutelar. E esta casa também, nesse ano, fez uma lei dando garantias aos novos conselheiros, que até então eles não tinham a garantia de 13º, de férias pagas remuneradas, e hoje, com essa nova eleição que vai ter no próximo dia 30, próximo domingo, os que serão impulsados terão essas garantias, que eu acho que é fundamental para o conselheiro tutelar, porque vocês não têm dimensão do trabalho do conselho tutelar. É muito importante a integração, a sensibilidade desses conselheiros, que estão
acompanhando a vulnerabilidade das pessoas, das crianças, dos adolescentes da nossa cidade. Vocês não têm dimensão do trabalho desses 5 conselheiros com relação à criança e o adolescente. É muito importante. Então, eu conclamo aqui a todos aqueles presentes, salvo erro, teremos aí 29 que são concorrentes ao cargo. Aquele que for votar deve levar o seu título de eleitor, deve levar um documento que tenha a sua foto, para que a gente possa ter uma eleição limpa e também uma eleição participativa. É muito importante a eleição. Eu até entendo que o Conselho Tutelar tem que ter uma votação obrigatória, como é uma eleição para o Legislativo e Executivo. Deveria ter, porque a importância do Conselheiro Tutelar na nossa cidade, em qualquer que seja a cidade, é muito grande para a nossa criança e o adolescente. Então, desejo a sorte a todos os candidatos e que Itapevi saiba escolher no próximo dia 30 aqueles conselheiros que vão representar de fato e de direito as nossas crianças e nossos adolescentes. E a equipe que está sendo gestora lá da Secretaria da Assistência Social, na pessoa do Dr. Marcos Vinícius, que sempre coordena essas eleições, eu quero aqui deixar o nosso apreço, o nosso trabalho e que transcorra na melhor normalidade a questão dessa eleição. Não havendo mais nada a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos.